Na Epístola de Paulo aos Gálatas, continuando o nosso estudo, embasado no capítulo 1 dessa epístola, focaremos a partir do verso 10 até o verso 24. Assim mesmo como estamos assentados, mas em reverência, com reverência leiamos a palavra do nosso Deus. Gálatas, capítulo 1, dos versos 10 até o verso 24. E a palavra de Deus diz: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus, ou servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como soberanamente, ou sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Oremos. Pai, nós pedimos a unção do Teu Espírito para que a passagem lida seja aplicada às nossas vidas. Permita, Deus, que ela venha nos alimentar para mais uma semana de serviço cristão, para aquilo que iremos enfrentar. E pedimos, ó Pai, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, não somente para mais uma semana de vida, mas até o fim das nossas existências, deste lado da vida, ou até que Cristo retorne. Sê conosco e sê com o Seu povo aqui e ao redor do mundo. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A origem divina do significado humano em Cristo. Esta passagem fala sobre significado, como encontrar significado em alguém. E este alguém é, obviamente, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, como um tema para nós focarmos nesta passagem, eu deixo isso com os irmãos. A origem divina do significado humano em Cristo. Todos nós buscamos significado em alguém ou em alguma coisa. E todos nós seremos desapontados mais cedo ou mais tarde, à medida que colocamos a expectativa em coisas e em pessoas como respostas às nossas mais profundas necessidades. Mas nós continuamos buscando significado de vida. E o apóstolo Paulo fala sobre aquela que é a única fonte de significado, aquela que é a única água viva capaz de saciar a sede, aquele que é o único pão capaz de alimentar a alma, não somente por um tempo, mas para toda a eternidade.
E nós então encontramos no argumento de Paulo, aqui nesses versos, esta significância. Como Paulo apresenta sua vida como tendo começo, meio e fim, na graça de Deus, ainda que por um tempo equivocado, ainda que por um tempo distante do plano de Deus inicial, ele ainda assim foi alvo do amor, da misericórdia, da graça de Deus, e assim ele procede nesses versos falando sobre o que atribuía significado à sua existência. Então, é importante que nós relembremos o que está contido em Gálatas, no capítulo 1. Capítulo 1, dos versos 10, do verso 1 ao verso 5, nós vimos a questão das saudações iniciais e como o apóstolo se dirige às igrejas da Galácia. Depois nós vimos dos versos 6 ao verso 9, esta preocupação constante do apóstolo, e a preocupação tinha a ver com o afastamento gradativo das igrejas da Galácia desta graça salvadora. Por alguma razão, eles passaram a ceder e abriram terreno, cederam espaço, cederam terreno para esta convicção, no sentido de que outras forças passaram a competir com Jesus Cristo, e assim eles não estavam mais dependendo de Cristo e de sua graça somente. Outras pessoas, outras coisas passaram, juntamente com Cristo, a dar significado à existência das igrejas da Galácia, e Paulo está preocupado com isso, porque o dia chegou quando Cristo foi a única fonte de significado, a única fonte de sentido, a única fonte, a razão de propósito, e agora as pessoas gradativamente, mas certamente vão se afastando de Cristo. Isso, senhoras e senhores, não é um problema de 2000 anos atrás. Este é um problema extremamente atual. Você e eu, nós podemos gradativamente, paulatinamente, certamente nos afastarmos daquele que unicamente é capaz de dar significado à nossa existência. E eu quero propor que até mesmo a religiosidade pode ser uma substituta à pessoa de Cristo. Muita religiosidade e pouco relacionamento com Cristo. E a religião, as atividades eclesiásticas, sejam elas quais forem e quantas forem, jamais darão sentido à vida. O que dá sentido, o que dá significado, o que dá valor e atribui e agrega valor é a pessoa e a graça de Cristo em nossas vidas. Mas você observou comigo, até agora, duas partes de Gálatas capítulo 1, de 1 a 5 e de 6 a 9. Mas agora, a partir do verso 10, nós temos uma terceira grande divisão deste capítulo. E esta terceira grande divisão, preste atenção, está subdividida de novo em três grandes partes. E a primeira delas está contida nos versos 10 ao verso 12. E Paulo fala das boas novas do Evangelho como revelação recebida diretamente de Deus Filho. Gálatas, capítulo 1, de 10 a 12. Boas novas, como revelação recebida diretamente de Deus Filho. Em segundo lugar, ainda no capítulo 1, e essa terceira parte, ele fala sobre boas novas, como expressão da soberania graciosa de Deus Pai. Isso está contido dos versos 13 ao verso 17. E a terceira subdivisão dessa parte final do capítulo 1 é esta: boas novas como submissão ao governo do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, dos versos 10 ao verso 12, nós vemos o apóstolo Paulo falando do Evangelho, da graça de Cristo, como sendo algo recebido diretamente de Deus Filho. Dos versos 13 ao verso 17, as boas novas de Cristo e sua graça como expressão da soberania graciosa de Deus Pai. E ele encerra este capítulo, e assim a terceira grande parte do capítulo, falando sobre as boas novas, a graça de Cristo como expressão do governo
do Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Paulo. E aqui eu quero propor algo para nossa reflexão, ainda que rapidamente. O apóstolo Paulo fala que quando ainda estava no ventre de sua mãe, Deus o havia escolhido para a obra proposta. E a presciência divina operou para que o Evangelho de Cristo fizesse de um líder religioso um apóstolo regenerado. E aqui, irmãos, eu quero propor que nós pensemos profundamente sobre a diferença entre sermos regenerados do Espírito, nascidos de novo do Espírito, e o fato de sermos religiosos. Religiosos, muitos podem ser, mas regenerados, somente aqueles que foram alvos e objetos da graça divina em Cristo. Então, eu quero pensar um pouco mais detalhadamente, com base nos versos 10 ao verso 12, sobre esta convicção de Paulo de que o Evangelho na vida dele foi recebido como algo, uma revelação direta do Filho de Deus. E você e eu notaremos a importância desse argumento em alguns instantes. Verso 10, então, da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Verso 10, leiamos juntos. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas isso faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, então, está colocando esse primeiro argumento poderoso, de que aquilo que ele está passando para os outros, na vida dele em particular, não foi recebido de homem algum, foi revelação direta do Filho de Deus. E dentro disso, uma coisa inicial que nós podemos parar e meditar nela, tem a ver com o seguinte: uma revelação divina que estabeleceu a centralidade de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Chegou o momento quando uma revelação específica, uma revelação divina, uma revelação cristocêntrica aconteceu na vida daquele homem. E assim Paulo fala desta revelação que estabeleceu a centralidade de Cristo em sua vida. E observe só que no verso 10 ele fala de duas coisas mencionadas no final de semana passado: da dependência que ele tinha desse Senhor Jesus Cristo e o seu desejo de a ele somente ser obediente. Voltemos então ao verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro o favor de homens ou o favor de Deus? Se eu procurar o favor de homens, a glória de homens, eu não sou servo de Cristo. Então, Paulo está dizendo que quando ele recebeu esta revelação divina, centralizada em Cristo, duas coisas aconteceram dentro dele. Primeira, uma tendência à dependência total do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma obediência exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho deve gerar em nossas vidas, se de fato é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também prossegue dizendo acerca desta revelação divina que em nada se originou na sabedoria ou na vontade humana. O Evangelho que um dia ele recebeu não é coisa de homens, não procede da lógica humana, não procede da sabedoria humana, é algo que independe da minha vontade e da sua vontade, da minha inteligência e da sua inteligência. E aqui no verso 11, então, ele argumenta algo mais. No verso 10, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. E aqui você observa no verso 11 que ele é fiel a este evangelho recebido. Obviamente, eu já argumentei com base no verso 10, que ele recebeu esta revelação
ele dependia de Cristo como resultado dela, e a esta revelação ele se tornou exclusivamente obediente. Ora, se ele é obediente, a consequência será de que ele anunciará este evangelho de maneira fiel, o que está na primeira parte do verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ele anunciou e anunciava este evangelho recebido da mesma maneira como eu e você precisamos anunciar a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos o evangelho de Cristo que um dia ele, por sua graça, revelou às nossas vidas. No caso de Paulo, a revelação foi direta. Em nosso caso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo através de outras pessoas que irão nos ensinar acerca da salvação, do perdão, da regeneração que há em Cristo Jesus. Mas o fato é que Paulo permaneceu fiel na proclamação deste evangelho, desta revelação recebida da parte do próprio Cristo Jesus. E ele é fiel, amados irmãos, preste atenção nisso, ele é fiel não somente no ato de proclamar, mas naquilo que é o conteúdo a ser proclamado. Não adianta nada pregar alguma coisa com fidelidade que afaste a pessoa de Cristo. Ele já está dizendo, se alguém, algum de nós, ou até mesmo um anjo dos céus, descer e anunciar um outro evangelho que não seja este evangelho, considere o mesmo o quê? Anátema, maldição, algo acerca do qual nós não desejamos ter, ou com o qual não desejamos ter qualquer relacionamento. Assim, não basta ser fiel na divulgação. Existem muitas pessoas empolgantes hoje na divulgação, mas na divulgação daquilo que não é evangelho de Cristo. Não adianta ser empolgado, não adianta ser fiel na proclamação de algo que nada tem a ver com a Bíblia, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo. E para Paulo, as duas coisas caminhavam juntas. O evangelho, um dia a mim revelado pela graça divina, causou esta dependência e esta obediência a Cristo, que fez com que eu pregasse o evangelho, mas não qualquer evangelho. O conteúdo era o evangelho do Cristo morto e ressurreto, e de quem nós unicamente dependemos para o perdão e salvação das nossas vidas. Este é o evangelho que Paulo está anunciando. Verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Mas também Paulo fala de uma outra coisa, em relação a esta revelação recebida. Ele a trata e a vê como uma revelação divina totalmente convincente e de poder transformador. Observe só o que ele diz no verso 12. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele está falando que este evangelho não é algo carnal, não é algo mecânico, ele é algo de origem e de natureza espiritual. Nós, senhoras e senhores, podemos criar muitos tipos de evangelho. Nós podemos pegar uma parte da verdade, associá-la a uma outra coisa qualquer, denominá-la verdade, anunciarmos aquilo como mensagem de Deus, que de fato nada tem a ver com revelação, e convencermos muitas pessoas que aquilo é evangelho. Mas, essencialmente, é algo carnal, é algo mecânico, produzido pela mente humana. E Paulo está dizendo que o evangelho que um dia ele recebeu, teve este impacto na vida dele, de fazer com que ele se tornasse obediente, dependente, fiel na proclamação e no conteúdo extremamente zeloso deste evangelho,
ele também está afirmando que este evangelho, ele é de natureza espiritual e verdadeira. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Não foi o homem que orquestrou isso. Não foi o homem que pensou nisso. Você escolheria um judeu para ser o Messias de Israel? É provável que se nós deixássemos para a lógica humana e para o senso humano, nós escolheríamos um imperador romano. Muito mais do que um judeu pobre, insignificante aos olhos dos homens, desprezado por muitos, até pelo seu próprio povo. Quem jamais, em sã consciência, escolheria uma pessoa de origem totalmente irrelevante e insignificante? Há alguma coisa boa vinda de Nazaré? Foi a pergunta quando disseram, encontramos o Messias, ele é o Nazareno, carpinteiro de Nazaré. Há alguma coisa boa vinda de Nazaré? Foi a pergunta. Humanamente falando, nós jamais escolheríamos os meios através dos quais Deus estabeleceu a sua salvação. Jamais pensaríamos num Deus se tornar homem. Tremendo escândalo para os judeus e uma coisa horripilante para os gregos. Não faz sentido. É irreverente Deus se tornar homem, para os judeus uma blasfêmia e para os gregos algo irracional. Deus, na matéria, filosoficamente impossível de aceitar. Impossível, não há ligação entre o mundo espiritual das ideias e esse mundo material. Nada disso. Os gregos ficaram horrorizados com essa proposta. Nós estamos diante de algo que é transcendente, que é sobrenatural, que foge à lógica, que foge o senso. E Paulo está dizendo, isto não é coisa de homem. Esse evangelho recebido, ele é de natureza espiritual. E desta ele parte para argumentar no verso 12 que é algo verdadeiro. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Senhoras e senhores, nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou o que está aqui dito é verdade, ou o que está aqui escrito é uma tremenda mentira. Não tem alternativa. Nem sequer uma boa filosofia que te promova no status, isso aqui oferece. É abominação aos judeus, é escândalo para os gregos, para os gentios, algo totalmente sem conexão alguma, com realidade alguma. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido para a mente, não faz sentido para a lógica, não faz sentido para o status humano, não faz sentido em coisa alguma, a não ser que seja absolutamente verdadeiro e seja capaz de transformar um homem religioso em um relacionamento vivo com Cristo. Um homem perseguidor da igreja em um homem que promovia e plantava igrejas. Somente a graça de Deus é capaz de transformar o homem neste grau de profundidade e complexidade. Por isso que para Paulo é muito importante argumentar o seguinte: irmãos da Galácia, para onde vocês irão se vocês se afastarem de Cristo? Eu estou estarrecido, eu estou impressionado com o fato de que tão depressa vocês se afastaram do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde vocês irão se perderam o significado nele? Não há mais alternativa. Em nenhum outro lugar encontraremos significado. Na ciência, você pode encontrar um certo prazer, mas você não encontrará todas as respostas. No dinheiro, você encontrará um certo prazer, mas você não encontrará todas as respostas. Na política, você encontrará um certo prazer. E deixe-me comentar que, à luz do fato, como alguns se agarram a ela, como um cachorro agarra um osso, é provável que isto tenha um poder de sedução, o poder político, muito maior do que nós podemos imaginar. Mas o fato é que um dia isto não trará satisfação. Sexo não satisfaz, drogas não satisfazem a alma,
música não satisfaz a alma, beleza estética não satisfaz a alma, nada satisfaz a alma humana. E como prova disso eu quero citar um filósofo chamado Oscar Wilde. E esse foi um filósofo hedonista. Ele viveu a vida, ele escreveu, ele produziu a seguinte filosofia de vida: vivamos para o hoje, e quanto mais prazer, melhor. Ainda que eu tenha que usar quem quer que seja como instrumento viabilizador de prazer em minha vida. Na França, ele é um inglês de nascimento, século XIX, está se deparando com a sua morte, e ele está na França. Junto dele, no leito de morte, está o seu amante, um outro homem. E ele pergunta, diz o biógrafo, um dos biógrafos de Oscar Wilde, falando: você amou todos os demais jovens, homens do passado, mulheres, desejando o bem-estar deles? E a resposta de Oscar Wilde foi, a resposta do amante de Oscar Wilde foi: não, eu nunca amei ninguém com o desejo de vê-lo ou vê-la feliz. Eu sempre amei alguém com o único desejo de obter daquela pessoa aquilo que fosse prazeroso para mim. Oscar Wilde contra-argumentou dizendo: neste sentido, eu tenho que concordar contigo, eu também nunca amei alguém sacrificialmente. Eu nunca amei alguém ao ponto de me entregar por ela, para o benefício dela sem receber nada em troca. E o comentário segundo um dos biógrafos de Oscar Wilde foi esse. Nesse ponto, Oscar Wilde pede um reverendo, porque somente Cristo seria grande o suficiente naquele momento para perdoar os seus pecados. Segundo o biógrafo, ele disse: as trevas do meu coração são por demais profundas para que outro ser tente resolvê-la. Somente Cristo é grande o suficiente para me livrar disso. Onde você encontra significado? Oscar Wilde é o exemplo de que a filosofia hedonista não funciona. Você pode tentar buscar significado, prazer e sentido na vida em todos os lugares, em todas as coisas, em todas as fórmulas. Quero lhe dizer uma coisa: onde você estiver, a sua única e a minha única fonte de prazer e significância é e sempre será Jesus Cristo, nenhum outro. E se você nesta noite não aceitar isso como um fato, a sua vida continuará numa missão impossível, a saber, de encontrar preenchimento de alma naquilo que jamais preenche. Buscar satisfação de alma naquilo que jamais satisfaz. Somente Cristo é grande o suficiente para preencher o vazio da alma humana. Eu gostaria de encerrar por aqui essa noite. Mas gostaria que nós lêssemos uma passagem em Atos dos Apóstolos, que fala desse momento sublime, quando Cristo vem ao encontro do apóstolo Paulo. E nós voltaremos a este capítulo várias vezes no futuro, mas hoje eu creio que será o suficiente o fato de nós lermos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e os versos de 1 ao verso 6. E para essa leitura eu peço que a congregação se coloque em pé. Lembre-se que nós estamos tratando da última parte do capítulo 1, que se subdivide em 3. E nós analisamos a primeira subdivisão. E como título, Boas Novas, como revelação recebida diretamente de Jesus Cristo. Observe só o que acontece. Antes, muitos anos antes desta epístola ter sido escrita, este foi o encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo. Atos 9, de 1 a 6. E Saulo,
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O dia chegou quando Jesus Cristo entrou na vida deste homem e passou a dar um novo significado. Em outra ocasião, nós pensaremos sobre a impossibilidade de encontrarmos significado de vida naquilo que nós já vimos hoje, naquilo que é humano, naquilo que é antropocêntrico. Nós veremos no futuro a impossibilidade de encontrarmos significado naquilo que é religioso. Senhoras e senhores, se existia um homem religioso na face da terra, esse foi Paulo. E ele está dizendo: nem na religião eu encontrei significado. Eu não encontrei significado nos homens, eu não encontrei significado na religiosidade. E por fim, nós veremos no futuro, pela graça de Deus, eu também não encontrei significado em teoria. Esse é um homem prático, de obediência prática. Mas a isto nós chegaremos no futuro. Qual é o significado da sua existência hoje? E a minha oração é que Jesus Cristo possa responder a todas as necessidades da sua alma nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muitas são as forças que tentam nos afastar de Cristo Jesus. Como no caso de Paulo, inicialmente existiam forças que o faziam se aproximar da maneira errada, recalcitrando, chutando aquilo que o machucava. Ó Deus, existem aqueles que se aproximam de Cristo de uma maneira equivocada, e existem aqueles que se afastam de Cristo também de uma maneira equivocada. Deus amado, aqui estamos nós, em muitas histórias, em muitas experiências de vida totalmente distintas, em alguns sentidos semelhantes, sofrendo as muitas dores de um mundo instável, agressivo, violento. E nós pedimos que o Senhor seja o significado da nossa existência essa noite. Ó Deus, que nada nem ninguém seja hoje substituto para Jesus Cristo. Ó Deus, preencha a nossa alma. Aqueles que estão aflitos, por qualquer razão que seja, decepções, atrasos, a falta de bens, o desemprego, o diagnóstico preocupante de uma doença, Deus amado, o abandono por parte de um amigo. Ó Deus, seja o que for que esteja causando o esvaziamento da alma, que em Cristo possamos encontrar o preenchimento dela. A despeito do que causou a dor e o vazio, que Cristo possa preencher a nossa existência hoje. Ó Deus, que nós possamos voltar para casa convictos de que aquilo que dá sentido à vida, que atribui valor à nossa identidade, à nossa existência, é de fato e sempre será a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. O seu evangelho, o seu sangue, os seus méritos, a sua bondade, a sua benignidade, as suas mãos perfuradas, o seu lado perfurado. Deus amado, Cristo ressurreto de dentre os mortos. Ele é
o começo, o meio e o fim da nossa existência. Pai querido, eu peço em nome de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito agora tome conta daqueles que estão aflitos e desesperados e esvaziados de alma, que não têm esperança alguma. Se há alguém aqui, ó Deus, nesta noite, prestes a terminar com relacionamentos e prestes a terminar com a própria vida ou com a vida de alguém, eu quero pedir a Deus que o Senhor substitua tais sentimentos por sentimentos construtivos, positivos, renova a visão, renova a experiência, faz com que nós nos prostremos no caminho, ó Deus, nos caminhos das perseguições, como Paulo no caminho para Damasco, querendo eliminar vidas e destruir vidas. Permita que nós, em nossas obsessões, ao longo do caminho, tentando prejudicar outros ou sermos prejudicados eventualmente, Pai querido, eu peço que nós sejamos encontrados por Sua infinita graça, pelo Senhor Jesus Cristo. Não permita, Deus, que alguém saia daqui esta noite para uma noite vazia de profunda solidão, de profundo desespero. Deus querido, não permita que ninguém saia daqui com esperança no coração, sem esperança no coração, para mais uma semana de trabalho, venha o que vier. Deus querido, toma cada indivíduo em Tuas mãos. O Senhor sabe o que se passa em suas almas, o Senhor sabe das suas feridas, o Senhor sabe das suas vergonhas, o Senhor sabe das suas prostrações, erros e pecados. Concede-nos arrependimento, ó Deus. Permita hoje que na estrada obcecada e obsessiva de uma vida destrutiva e destruidora, que o Cristo da graça, que o Cristo da misericórdia nos prostre no chão e ao mesmo tempo nos coloque em pé novamente para uma vida de servos, digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que Cristo seja o nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.